Boa noite. Fala, meu amigo César, prazer ter você aqui. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Boa noite, professor Fernando, já vou te chamar já, tá? Já vi que o senhor entrou. Já já lhe chamo. Boa noite, pessoal, legal, muita gente entrando. Legal. Boa noite, tô dando um alô pra todo mundo aqui. Caramba, tá bombando. Isso é bom demais. Professor Trigueiro já entrou aqui. E eu já vou chamar ele. Na verdade, ele vai ter que pedir para entrar. Professor, o senhor consegue solicitar aí a sua entrada? Que eu tô vendo aqui que o senhor entrou, mas não pediu para compartilhar. Deixa eu ver aqui. Eu consigo lhe chamar. Pode deixar que eu consigo lhe chamar. Só um minuto, já vou te chamar já. Já vi aqui como é que faz. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um Conversa de Segunda. Um papo de segunda aí pra gente conversar um pouco. E antes de chamar o professor Trigueiro, Fernando Trigueiro, meu convidado de hoje, eu queria contar umas histórias para vocês, como eu sempre faço, né? Então, a primeira é assim, que o professor Trigueiro, conheço ele há muitos anos, ele provavelmente, com certeza não sabe disso, mas sabe aquelas pessoas que você via nos congressos e admirava e via falar, e gostava de ver falar. E hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com ele de verdade, né? Bater um papo aqui bem legal com ele, mas assim, é uma pessoa que inspira, né? Quando eu falei que era um dos grandes nomes da logística do Brasil, eu não exagerei de maneira nenhuma. O professor Trigueiro é conhecido no Brasil, belos trabalhos, muitos anos de logística. E aí, antes de chamar ele, eu queria contar uma história para vocês. A primeira vez que eu ouvi a palavra logística, e aí eu vou contar essa história para vocês. Foi no ano de 1992, eu estava começando minha carreira, e aí eu estava num projeto lá no Amapá, e nesse projeto estava muito longe, né? Imagina, lá em Serra do Navio, perto do Oiapoque. E aí, no final do ano, eu fui para o Rio de Janeiro, e aí um amigo falou, olha, as lojas americanas tá buscando analista de métodos e processos. Tu não trabalha com consultoria? Eu falei, trabalho. Ele falou, o que você faz lá? Aí eu expliquei o que eu fazia, né, na consultoria. Aí ele falou, poxa, é esse perfil mesmo que a empresa está buscando. E aí, tu não quer fazer uma entrevista lá? Me dá teu currículo. Aí eu mandei o currículo, aí fui, fiz a entrevista, passei, voltei para o Amapá para pedir demissão da empresa que eu estava. Era uma empresa americana, com uma filial em São Paulo. E aí eu fui pedir demissão para o meu gerente. E aí o meu gerente virou e falou assim, olha, Daniel, eu vou ligar para o diretor, eu lembro do nome do cara até hoje, Clodoaldo. Eu vou ligar para o Clodoaldo e te dou um retorno. E aí ele ligou pro cara, e aí depois ele voltou para mim e falou assim, Daniel, ó, primeiro a gente não queria te desligar, a gente queria conversar com você. De qualquer maneira, o Clodoaldo vai levar uma semana para chegar aqui por questões de logística. Foi a primeira vez que eu escutei, tem 28 anos atrás. Por questões de logística. Aí eu falei, questão de logística, mas o que aconteceu? Aí ele falou, não, ele tá em Brusque, lá em Santa Catarina, e para ele vir para cá, ele vai ter que sair de Brusque para São Paulo. Na verdade, sai de Brusque, ia para um aeroporto, não sei se era Navegantes, pega um avião, vai para São Paulo, troca a mala, pede um outro voo para vir aqui para o Amapá, e aí, como ele tem umas reuniões nesse intervalo, ele vai levar uma semana para chegar aqui. E aí foi a primeira vez que eu escutei a palavra logística na minha vida. E aí eu comecei, e ali começou, porque aí acabei saindo mesmo, né? Ele foi lá, conversou comigo,
tentou me convencer a ficar. Eu decidi ir para o Rio de Janeiro, para minha terra, e aí acabei entrando nas lojas americanas e fui trabalhar com logística. Então, da primeira vez que eu escutei para efetivamente trabalhar com logística foi assim, questão de um mês. E aí eu vou chamar aqui o professor Trigueiro contando essa história e vocês já chegando, eu vou chamar o professor Trigueiro aqui para trocar uma ideia com a gente bem legal. Se ele me aceita. Professor, estou lhe aguardando. Opa, está conectando. Professor Trigueiro, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Você me ouve bem? Eu estou te escutando bem. Você também está me escutando? Estou escutando bem. Primeiro... Já botou no modo gravação? Tá tudo certinho. Tu escutou a minha história? Eu estava escutando aí. Eu sou a primeira vez que ouvi a palavra logística, né? Foi engraçado, né? E aí, como a minha primeira vez foi em 73. Então, isso que eu ia lhe perguntar. Me conta um pouco. Primeiro, te agradecer, né? Você está aqui com a gente. Para mim é um prazer bater um papo contigo aí. Com os seguidores aí que a gente tem, bem legal, bem interessados. Tem muito aluno, tem gestores aqui também com a gente. Já vi que ótimo. Consegui cumprimentar alguns, agora já não consegui mais, mas já saudando a todos aí que estão presentes. E é um prazer te receber aqui, tá, Trigueiro? Quando eu pensei no teu nome, né, para a gente estar conversando aqui e levando conhecimento para as pessoas, né, porque a intenção desse Instagram, professor Trigueiro, é levar conhecimento, é levar motivação, esclarecer algumas coisas. A gente que tem um pouco mais de experiência pode estar ajudando as pessoas. Então, assim, a intenção é simplesmente ajudar e dividir, multiplicar conhecimento, né? E aí, quando eu pensei no nome do senhor, né, eu falei assim, poxa, aí eu até passei uma mensagem para a menina da Câmara Setorial de Logística. Falei, você tem o telefone do professor Trigueiro? Ela falou, não, tem. Passou, aí foi quando eu fiz o contato. E aí, assim, muito obrigado por ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. E aí... O prazer é meu. E aí, como é que é a dinâmica aqui? Eu peço para os seguidores fazerem algumas perguntas, e aí a gente vai batendo um papo em cima dessas perguntas, eu vejo o que é pertinente, né? O que dá para a gente trazer aqui, para a gente estar junto. E aí faço uma seleção das perguntas e tento fazer todas. Normalmente não consigo, o papo vai fluindo, e quando a gente vê, mas assim, a gente acaba abordando tudo, né? De uma maneira, com certeza. De uma maneira geral. E aí, então eu vou aproveitar o seu mote, viu? Oi? Eu vou aproveitar o seu mote da minha história também, com logística. Então, antes das perguntas deles, essa era a minha primeira pergunta. Como é que o senhor começou na logística? Quando escutou a palavra? Veja bem, eu sou engenheiro químico de formação. E trabalhei inicialmente numa indústria petroquímica chamada L. Queiroz do Nordeste, no município de Igaraçu, que hoje não está mais aqui em Pernambuco. Exatamente em 1974, quando ela acabou o incentivo da Sudene, e ela resolveu ir embora para a Bahia, ia levar todo o pessoal, eu digo, não, para mim não dá, eu não saio de Pernambuco. Eu estava praticamente recém-casado, com um filho, Eduardo, que ele está aí, eu sei que eu já vi que ele entrou aí, né? Legal. O filho recém-nascido, estava com praticamente 1 ano, e recebi uma proposta para ir trabalhar na Tintas Coral do Nordeste. E lá eu assumi o setor de resina e depois a divisão de tintas e vernizes. Certo. Foi aí que a logística começou a aparecer na minha vida, porque a divisão de tintas e vernizes, subordinada a essa divisão, estava a área de logística da Coral. E já tinha o nome de logística ou não? Era outro nome? Não tinha o nome de supply, tinha o nome de logística. De logística, tá. Porque a parte de distribuição e transporte também estava subordinada à divisão de tintas e vernizes. Certo. Como eu não tinha experiência na época, é que eu comecei a fazer curso, né? Comecei a fazer curso nessa área porque eu precisava, já que eu era o gestor da área, tinha que conhecer para poder... É aquela história, a gente só pode mandar quando conhece, né? É. Então,
foi quando eu comecei a fazer curso, comecei a gostar da história e terminei sendo um profissional da área de logística, né? Logicamente, passei por outras áreas na área de logística, por eu saí da Coral, fiz um curso de formação de consultores, que era um convênio que tinha com a Universidade de Paris-Dauphine, e depois fui contratado por um órgão que a gente ajudou a fundar, chamado de NAI, que era Núcleo de Assessoria à Indústria, que depois transformou-se em SEAG e hoje chama-se SEBRAE. É mesmo? Né? Exato. O SEBRAE, eu diria que começou por aqui. Caramba! Né? Tomou vulto nacional. Nessa época, eu trabalhei bastante tempo lá no hoje SEBRAE, não cheguei da época SEBRAE, eu fui até a era SEAG. E depois, durante essa época, eu também fui fazer uma consultoria na Pilar, para montar a área de logística da Companhia de Produtos Pilar. Depois de 3 anos que eu estava na Pilar, terminou era um trabalho de consultoria, na realidade, já pela minha empresa, né? E o rapaz simplesmente chegou para a gente e disse, o problema é que não tem ninguém para tocar o barco, o que é que a gente faz? Me convidou para ser diretor da área de suprimentos da Pilar. Que bacana. Né? Nesse tempo eu passei um tempo lá preparando uma pessoa para realmente assumir a área de suprimentos. Né? E quando eu saí de lá, já tinha minha empresa, que no caso é a Focus Trigueiro, né? Uhum. Há 21 anos atrás, junto com alguns amigos, nós fundamos a Associação Nordestina de Logística, na qual você está me escutando? Deu uma travada. Deu uma travada no seu aí. O meu continuei aqui falando, numa boa. Então, esse é um pouco da minha história na área de logística, né? Hoje eu venho fazendo a parte de consultoria e treinamento e mentoring nessa área. A mentoring deu um pulo grande agora por causa dessa fechada que teve de mercado, e fazer mentoring ficou mais fácil, porque o mentoring a gente pode fazer aproveitando a internet aí. Sim, né? sim. Então hoje nós fazemos mentoring na parte de gestão, orientamos alguns empresários sobre como ele deve se exatamente em relação a essa nova situação, principalmente essa mudança brusca que está acontecendo, que já é até uma das perguntas que fizeram aí, que eu sei. Né? A adaptação do setor de logística a essa nova realidade. Né? Aí estão chamando aí de novo normal. Né? Na realidade, para mim, tudo é normal. Para mim não tem nada de novo, apenas o que houve foi uma aceleração das atividades. Né? A gente costuma falar que logística, um dia nunca é igual ao outro. Então, mas nunca. Então, para a gente não tem novo normal, porque todo dia é um dia diferente. Verdade, é verdade. Então, o que está acontecendo aí é que está acelerando algumas atividades que antes o pessoal vinha devagar, como, por exemplo, a parte de e-commerce. Né? O pessoal vinha muito devagar nessa área e, de repente, foi obrigado a acelerar. Eu tenho um filho que trabalha nessa área, tem uma empresa também, a FTlog, que é o Felipe Trigueiro, e Felipe disse uma coisa numa das lives, nós adiantamos 5 anos em um mês. Né? E essa é uma grande verdade. É a verdade. As pessoas, a gente vinha com um projeto já de implantar e-commerce em algumas empresas, mas, de repente, teve que acelerar todo esse processo. É uma questão de sobrevivência. Ou você acelera ou morre. Né? Essa é a palavra de moda. Eu até estou brincando hoje com o pessoal e digo que as empresas hoje têm que se transformar na chamada empresa Bolt. Usain Bolt, né? Do corredor? Já está lembrado dele, né? O corredor. Magro quer dizer enxuta, mas que tem que pensar rápido, transformar-se rápido, fazer as mudanças rápido para poder se desenvolver, senão não vai sobreviver, não. Né? Todo mundo agora vai ter que ir para esse caminho, né, professor? De ser um Bolt também, né? De ser ágil, né? e transformador. Com certeza.
Esse é o momento. E calcado, eu diria que esse momento da logística, ele tem que estar calcado num tripé que eu acho fundamental. Aliás, sempre foi, mas as pessoas sempre renegaram ao segundo plano. Certo. Se você fizer um paralelo de uma tenda, imagine uma tenda, o seu mastro principal de sustentação da tenda é o que dá a armação dela. Certo. Né? E hoje o que é que dá armação nas empresas? O que dá armações. E aí um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado neste momento. As pessoas não estão preparadas para essa nova situação. Certo. Né? Então estão correndo aí para aprender, estão aproveitando aí que está sendo oferecido muitos cursos gratuitos, mas aí eu também tenho uma ressalva. Eu tenho acompanhado alguns desses cursos gratuitos oferecidos pelo mercado e tem me preocupado muito por causa da qualidade do pessoal que está oferecendo alguns cursos por aí. Né? Eu fui ver outro dia uma live de um tema até que me interessou, sobre armazenamento, e a pessoa que estava sendo entrevistada parece que nunca trabalhou em armazenamento. Falta conteúdo, né? E isso é preocupante, né? Isso é preocupante, porque quem está assistindo, está querendo iniciar na área, acredita aquilo como verdade e depois vai tentar fabricar, no lugar de ser sucesso, é um desastre. Né? É isso que a gente vê por aí. Né? E os outros dois, o tripé, pessoas e os outros... Sim, o primeiro é a pessoa, né? Certo. Deixa eu lubrificar a garganta. Estou lubrificando aqui também. A minha é com vodka. A minha é com uísque. Uma vez eu estava dando aula e tomando a garrafinha e brinquei na classe com um aluno. Isso aqui é minha garrafinha de vodka, vocês me permitam, mas eu tenho que lubrificar a garganta. Teve um aluno que duvidou e queria experimentar para ver se era mesmo. Aí eu disse para ele, meu amigo, você acha que uma garrafa desse tamanho de vodka, eu tomando aqui durante a aula, eu chegaria em pé no final da aula? Mas foi bom. Então vamos lá, pessoas a primeira. Segunda é tecnologia. Tecnologia, certo. Então hoje tecnologia é fundamental. Né? Hoje tem que entrar nesse apelo digital, essas transformações que estão dizendo digital. Para mim não é transformação. Porque a transformação digital já vem acontecendo há muito tempo. Isso eu chamo de uma aceleração digital. O que está acontecendo é uma aceleração. Né? A transformação já vem acontecendo. Só que tem outra preocupação nesse meio do caminho. O modelo 4.0 ou das telecomunicações. Né? O 4 não está dando sustentação à quantidade de comunicação que está havendo. O famoso 4G. Certo. A gente tem que correr imediatamente para 5G. Porque esse vai ser um diferencial competitivo. Que é como eu digo sempre, o que é que a gente gerencia na prática? A gente gerencia informações em tempo real. Se eu não tenho informação em tempo real, não vou poder conseguir fazer nada, né? É verdade. Então, esse é um dos problemas que a gente mais vê por aí. Então, a tecnologia 4Z está provando que já está ficando superada. Né? Abraço a José Carlos Mendonça, lá de São Paulo, está nos assistindo, grande consultor. Bacana, né? Legal. Seja bem-vindo. Isso é ótimo. Seja bem-vindo. Então, é como eu estava dizendo, gerenciar é transformar a informação em ação, só que hoje mais do que nunca em tempo real. E você tem que estar preparado para tomada de decisões rápidas. Né? E o terceiro elemento do tripé chama-se processos. As empresas vão ter que correr urgente para mapear seus processos e enxugar os seus processos. Né? Eu estava analisando, debatendo até ontem com alguns amigos, inclusive lá de São Paulo também, numa live que a gente fez com a escola de logística, a Log School. Né? E eu estava conversando com algumas pessoas. Bertaglia, e a gente passou por aqui o Bertaglia, foi com ele, né? Ah, o Bertaglia está aí, não? Que ótimo. Não, eu não vi, mas ele esteve aqui na semana retrasada.
Ah, sim. Ele ficou de assistir. Ele estava dando aula, depois entraria aqui. Ele falou, né? Mandou um WhatsApp para mim. Isso. Então, resultado, eu estava conversando com o Bertrag e essa nossa preocupação com os processos, o enxugamento da cadeia logística. Porque você sabe que existe uma diferença entre logística e supply chain. Né? A logística está no âmbito interno da empresa, que compõe os 3 elementos de sustentação da logística integrada, que é exatamente a logística de suprimento, a logística de transformação, que eu não estou mais chamando logística de operações, né? Hoje tudo é transformação, e a logística de distribuição. Esses 3 juntos estão dentro de cada empresa e compõem o contexto da logística integrada. Só que cada empresa dentro da cadeia tem esse trio da logística integrada: suprimento, transformação, principalmente se for indústria, né? Sim. Mas em comércio chama-se operações, é por isso que eu estou chamando de transformação, porque serve tanto para a indústria como para comércio como para serviço. E dentro da cadeia vai desde o fornecedor primário até o consumidor final. O que é que está acontecendo nessa nova era? Antigamente você era um industrial, por exemplo, você faz parte lá da Federação das Indústrias, sabe disso. Você tem uma indústria, ela mandava para o atacadista, ou um distribuidor, depois mandava para um varejista, depois mandava para um cliente, depois mandava para o consumidor. Não é isso que acontecia? Isso. Hoje, com o advento dessa aceleração digital, a indústria pode vender direto ao consumidor. Né? Uhum. Então, a velocidade, o encurtamento da cadeia vai ser grande. Ou seja, aqueles elos que a gente chamava de intermediários vão começar a deixar de existir. Ou vão ter que se reposicionar. Me tira uma dúvida. Oi. Por que o senhor está falando consumidor e não cliente? Aonde está essa diferença? Porque nem sempre o consumidor é o cliente. Você tem filho? Tem. Tem. Já foi com ele para o supermercado algum dia? Claro. Pronto. Quem é que pagou a conta? Eu. Ele consumiu o produto que você comprou? Sim. Então ele é o consumidor. Você é o cliente porque pagou para ele. Né? Tá. Por exemplo, a Avon adota esse princípio, a Natura hoje adota esse princípio. Ela não vende para o consumidor final, ela vende para uma consultora, que é a cliente, e essa cliente vende para o consumidor final. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Porque, na realidade, quem manda no mercado é o consumidor. Se você olhar direitinho, você vai dizer para ele, ó, quer ou não quer? Então, existe, o pessoal pergunta muito sobre essa ênfase no consumidor, mas isso sempre teria que ser dado. Eu digo, você não tem mais que trabalhar com foco no consumidor. Você tem o consumidor. A diferença é essa. Você tem que saber o que é que o mercado está querendo, o mercado consumidor, e aí trabalhar para eles. Por que é que Pernambuco se transformou no 3º polo logístico do Brasil? Exatamente por conta disso. Eita, caiu meu pendrive ali. Mas está conectadozinho. Mas exatamente por conta disso. Por quê? Vamos raciocinar comigo, ver se você me dá razão ou não. A maioria dos fornecedores de nossas empresas, principalmente pequenas e médias empresas, estão situadas onde? No Sudeste. Do Sul e Sudeste. Em média, quanto tempo um produto leva para chegar aqui? De quê? Qualquer produto, em média. Não, de caminhão, de avião. De caminhão. O que 61% do nosso modal rodoviário é o que leva mais para cá. Né? Que é outra coisa que eu gostaria depois de tocar. O porquê disso, né? Então, veja. Eu venho tudo de caminhão. Média de 5, 6, 7 dias para chegar aqui. Isso. Se não houver temporal, nem houver as estradas estiverem boas, né? Porque um dos grandes problemas do custo logístico alto nosso hoje é a infraestrutura. Perfeito. Né? Principalmente aqui para a nossa região. Eu soube hoje que hoje foi entregue uma parte da BR-101 ali em Alagoas, onde tem aquela integração Cegano e Maceió. Que esse já é um grande alívio, porque ali
Era um caos, né? Para você entrar em Maceió, então, era um caos. Hoje eu soube que foi entregue, tá? Grande vitória. Então, veja bem, voltando ao nosso raciocínio. O caminhão vem e leva 7 dias. Você, no mínimo, é obrigado a ter 7 dias de estoque. Concorda comigo? Concordo. No mínimo. Só que ninguém mais tem capital de giro para ter 7 dias de estoque. Então, o que é que o pessoal começou a dizer? Olha, gente, tem que entregar mais rápido. Tem que entregar mais rápido. Não dá para aguentar 7 dias de estoque. Né? O que é que aconteceu? As empresas começaram a vir mais para perto do consumidor final. Sim. Ou do cliente, no caso. Certo? Botaram os seus próprios CDs, né? Os centros de distribuição. Depois começou a aparecer os condomínios logísticos, que são várias empresas reunidas com forma de até aliviar custos, né? E a operação ser quase que conjunta entre eles, né? E vieram mais para perto. Então, a partir daqui, qualquer pedido de um cliente, num raio de 400 quilômetros, você consegue atender em 12 horas. Velocidade é tudo. E no raio de 800 quilômetros, que é entre Salvador e Fortaleza, você consegue atender em 24 horas, 36 horas no máximo. Porque é essa velocidade de entrega que a logística hoje tem que dar para o cliente. Agora, qual é o grande problema aí? Os clientes vão ter que fazer uma boa gestão. Começar a dimensionar a sua necessidade de estoque baseado no giro. Baseado numa ferramenta que poucos vinham utilizando. E hoje, na maioria das mentorias que eu estou fazendo, eu estou mostrando ao pessoal, porque o pessoal, infelizmente, desconhece que é dimensionar estoque baseado na classificação ABC. Perfeito, né? Perfeito. Então, as empresas... Um prazer, Rejane. Está aí também entrando na nossa live, fazendo já a colocação. O exemplo do polo da Fiat em Goiânia. Exato, a Fiat veio para cá. Mas veio para cá que não só gera mais empregos para a região, e ela teve inicialmente um grande problema que foi preparar a mão de obra. Sim. A Fiat penou aqui na preparação de mão de obra para a fábrica. Para a logística nem se fala. Né? Yeah. E está tendo um problema, porque com o polo, aquele polo radial que ia ter, não houve a construção dele, ele está tendo problema de distribuição. Para evitar o congestionamento ali em Abreu e Lima, as carretas estão saindo à noite. Com isso, ele está pagando hora extra, encarece o custo da distribuição. Sim, né? Perfeito. Aquele arco metropolitano que ficaram de fazer, não fizeram. Né? Tentaram fazer um mini arco, que eu sou contra pessoalmente, porque eu andei estudando um mini arco e não iria resolver o problema. E quando eu falo a gente da associação discutindo entre a gente. Né? Então, esse é um dos grandes problemas que a gente vê por aí. Voltando ao nosso aspecto do transporte, né? Da logística. Então, veja, na cadeia de suprimentos, se eu entrego direto ao consumidor final, eu vou ter também que montar uma estrutura ou terceirizar a minha estrutura, para quê? Para poder entregar mais rápido ao meu consumidor. Porque hoje o diferencial competitivo chama-se Bolt, velocidade. Né? Velocidade. Só para você ter uma ideia, eu gostaria de contar um fato. Não sei se você sabe, eu tenho um livro. Esse livro chama-se Qualidade em Serviço e Atenção ao Cliente. Sim. Né? Conceitos e casos. E eu, na abertura do meu livro, até eu coloquei em e-book aí, oferecendo, porque eu doei a renda para a ACD. Então, o pessoal quiser usar, compra o e-book aí para ajudar a ACD. Ótimo. Né? Eu contei a história do Aikio Morita. Aikio Morita é o CEO da Sony Corporation, um dos fundadores. Né? E ele conta a história que diz, olha, eu estou caçando, junto com um amigo meu americano, num lugar que me disseram que tinha bichos grandes, e como eu não vi nada, e para não perder a viagem, eu comecei a atirar em bicho pequeno. Só que quando ele termina de gastar as balas, aparece o leão. Ele calmamente senta num tronco de árvore, tira a bota de safari
e calça o sapato tênis. Aí o amigo americano chega para ele e diz, tu tá aí pensando que vai correr mais do que o leão? Ele disse, não, doutor, eu quero correr mais do que você. O que é? O que é que a gente tira como lição disso aí? Quem partir na frente leva vantagem. Perfeito. E hoje é isso que a gente tem que estar pensando. O que é que eu posso fazer de diferente em relação ao meu concorrente para tirar vantagem competitiva? Essa é a grande lição que a gente tem que ter. Até porque a briga está muito na cadeia de suprimentos, né, professor? A disputa agora está voltada muito para a cadeia de suprimentos. Eu digo que a disputa está maior na ponta de venda. Na última milha? Por quê? Na última milha, exatamente. É o termozinho que a turma dizendo, implantando a famosa torre que a turma chama tanto hoje aí de controle. Né? Quer dizer, os nomes novos começaram a aparecer. Uma coisa que a gente tinha, intervalo de ressuprimento. Aí veio os outros e dizem, não, isso é just in time, ó, dá um nome bonito. Gente, isso já existe há 500 anos. Né? O que a gente precisa é aprender a colocar esses princípios e conceitos em prática. Que infelizmente é que o pessoal não está fazendo. O pessoal está trabalhando no feeling. Vou te dar um exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo. A consultoria tem essa grande vantagem. Dá cada exemplo para a gente fantástico. Eu tenho um cliente que a gente fez um trabalho com ele, e ele estava construindo um galpão para estocar matéria-prima. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, por que estocar matéria-prima nesse galpão? É porque está aumentando muito o volume. Mas por que está aumentando o volume? Conversa vai, conversa vem, a gente verificou que ele comprava no feeling. Quer dizer, ele não fazia planejamento de demanda. Primeiro momento. Era toda a experiência dele. Nós dimensionamos toda a necessidade de material para esse homem. E no único item, que é o item principal, nós conseguimos dar uma economia para ele de $1 milhão no ano. Caramba! E não precisou utilizar o galpão que ele estava construindo. O galpão serviu para ampliar a fábrica. Ia virar estoque. Ia virar estoque. Hoje, um dos maiores custos que existem na empresa é custo de estocagem, pô. Custo de estocagem é muito alto hoje. O custo das operações, por serem muito burocratizadas, por isso que eu falei que o terceiro elemento era processo, o custo das operações tem que ser cada vez mais enxuta. Quantos retrabalhos você faz dentro de uma empresa porque o pessoal não consegue enxergar esse retrabalho? Porque não tem os processos mapeados. Esse é um problema. Não é verdade? É resultado. Hoje, mais do que nunca, vamos fechar isso aí. Encurtar, fazer um lead time menor. Trabalhar com estoque em que eu tenho um giro rápido. E aí eu uso a classificação ABC para isso, para não deixar ter ruptura no meu estoque. Mas muita gente ainda tem desconfiança da ABC. Tem. Eu uso há 10 anos nas minhas consultorias, nunca tive problema com nenhum cliente. E graças a Deus todos eles satisfeitos. É porque quem não conhece, professor, a primeira coisa que pensa é montar estoque para não desabastecer. Mas não pensa quanto isso custa, o que pode ser trabalhado, não pensa na curva ABC. Professor, eu queria fazer perguntas aqui, tá? O papo está excelente, eu queria dar uma volta para as perguntas aqui para a gente responder. Se eu souber responder. Oh. Se eu souber responder. Já respondeu um monte. Vamos lá. O custo da... Vou fazer duas em uma, tá? O custo da cadeia logística. O custo da cadeia logística é alto comparado com outros países. O custo do Brasil é alto. E vou pegar uma outra pergunta aqui, que entrou no final agora. Se é verdade que o Brasil perde muito com esse sistema majoritariamente rodoviário? Porque tá ligado, né? O custo com... Excelente pergunta. 2 em 1. Excelente pergunta. Eu, por acaso, eu preparei aqui, eu tenho aqui os dados desses números. Olha, que porque as lives hoje é o que mais pedem.
esses números. E é uma verdade que a gente tem, é o nosso grande desafio para todos nós. Né? Nós que fazemos a Associação Nordestina, fizemos uma pesquisa, inicialmente no Nordeste, né? Mas nós ampliamos para o Brasil. Né? Esse ano nós fizemos a pesquisa nacional. E já estamos fazendo ela América do Sul. Né? O custo da cadeia logística para as pequenas e médias empresas, comparado ao faturamento dela na região Nordeste, representa 30% do faturamento. Na região Sul e Sudeste, representa 15% do faturamento. Caramba. Nos Estados Unidos, representa 14% a 15%. Porque nós estamos em termos de cadeia de suprimentos, o Sul e Sudeste é equivalente aos Estados Unidos. Na Europa, 16% do faturamento, a União Europeia. Nos tigres asiáticos, nós estamos entre 15% e 16% também. Então, veja, nós aqui do Nordeste temos um problema sério. Como é que nós vamos competir com essas empresas tendo um custo, botando o produto aqui muito mais barato? Porque o custo dele é menor. Esse é o primeiro passo. Não foi isso? A segunda pergunta foi em relação ao custo, sobre o modal. O modal rodoviário. Modal rodoviário. Esse é um dos problemas sérios também. Veja, nós temos 61% hoje do nosso meio de transporte. Eu tenho esse dado também aqui, só que no momento eu não estou encontrando. É transporte cargas ou cargas mais pessoas? Não, cargas. Só cargas, por enquanto. Tá. 61% da carga nossa é via modal rodoviário. E isso encarece tremendamente o custo dos nossos produtos, o custo do frete, principalmente. Porque dentro daqueles 30% que eu falei que era o custo da cadeia, só frete representa em torno de 14,1%. Né? 14,1%. Né? Deu uma reduzidazinha em função até da baixa do combustível, mas isso é óbvio, relação à oferta e demanda. Todo mundo com o carro parado dentro de casa, o preço do combustível cai. Né? Só os caminhões trabalhando. Só que nós temos dois modais que, no meu modo de ver, seria o ideal para o nosso Brasil. O Brasil é um país continental. Se o Brasil é um país continental, o melhor modal para um país continental chama-se ferroviário. Né? Daí aprova os Estados Unidos. Você vai de uma ponta a ponta, de leste a oeste dos Estados Unidos, você vai pelo modal ferroviário. Não só carga, mas também passageiro. Sim. Agora estão desenvolvendo aí, pelo menos a Norte e Sul já está interligada via Anápolis com a Sul-Sudeste, já é um grande sinal. Falta nós lutarmos para que a nossa Transnordestina está parada, infelizmente, saia realmente para valer. Né? E aí, resultado, integrar Norte e Sul com a Transnordestina e ninguém segura mais esse país. Posso garantir. Por quê? Está provado que onde passa o trilho, as cidades ao seu lado começam a se desenvolver, doutor. Porque o pessoal passa a ter lugar. Se eu tenho certeza que eu vou ter como transportar o meu produto, eu vou investir. E o setor agroindustrial, então, vai disparar. O setor lá de Araripina nosso, lá a terra do gesso, é para disparar. Porque não justifica eu estar transportando gesso de caminhão. O preço do frete sai mais caro do que o preço do produto. Perfeito. Né? E nós temos aquela região todinha de minério de Araripina. Temos a região Frute, lá de Petrolina, que hoje utiliza o transporte aéreo, porque exporta muito. Né? Mas eu poderia, se eu pudesse explorar o São Francisco, eu poderia fazer o transporte fluvial. Mas aí eu tenho outro problema. Está provado que não adianta fazer faltou a palavra agora. Cavar o São Francisco, vamos dizer assim. Né? Não adianta assorear. Né? Não adianta eu assorear o São Francisco, porque ele hoje tem pedras e o custo para dinamitar essas pedras e tirar, em determinado trecho, não compensaria. Mas eu tenho uma outra modal que nesse Brasil seria o ideal, só que precisa de volume. Qual é o ideal?
Cabotagem. A nossa costa marítima muito é a coisa mais linda que a gente tem, pô. Muito pouco explorado hoje. 1% só a gente usa de cabotagem. Aí. 1%. Né? Então a gente precisa aumentar a cabotagem. Porque antigamente eu me lembro bem que na época que eu estava na Pilar, eu importava trigo da Argentina e do Canadá. Só que para fazer essas importações, eu era obrigado a ter porão contratado. E para contratar um porão, às vezes, era maior a quantidade do que o que realmente tinha de consumo. Por exemplo, se eu consumia para um mês, eu era obrigado a comprar para 2 meses. E eu ia ter problema de estocagem. Tanto é que eu pedi emprestado os silos do Moinho Recife, lá no porto. Então, mas hoje já facilitou tremendamente, porque você pode exportar por container, em saco de big bag. Você não precisa mais ter o porão cheio. Sim. E as pequenas empresas podem tirar proveito disso. Como? Se eu não tenho dinheiro para contratar um container, eu me junto com você e a gente contrata um container e divide o meio a meio. Nós trazemos metade para você e metade para mim. E separadinho. Então, por isso que E separado. Exato. Separado. Junto, mas separado, exatamente. E outra coisa, é aquilo que eu digo, você não vai concorrer, eu posso fazer isso com o meu concorrente. Não tem problema nenhum, não vai concorrer. Na compra, a gente tem que fazer compra sorteativa. Agora, briga na ponta de venda. Quem for mais eficiente nas suas operações, vai ter um custo menor na ponta de venda. É onde você tem que brigar, né? Quem for mais competente aí. Então esse é o caminho no meu modo de ver. Então fechou, né? A Regiane está dizendo aí, carga compartilhada. É exatamente isso. Carga compartilhada. Olha, estão deixando. Eu não posso ter um só. Estão deixando tanto recado que eu não estou conseguindo ler, mas já mandaram um abraço para gente, já falaram que... Isso é ótimo. Feras aqui, 2 professores, agradeço aí a participação, pessoal. Tá tão dinâmico que eu não estou conseguindo ler todos vocês aí, mas pode deixar que a gente está vendo aí. E aí, para fechar... É muita informação, né? A briga pela... Olha, só para você... Oi? Só para complementar a informação, eu tinha dito para você que transporte é 14,1%, né? Sim. Daquele custo. E o custo para você manter estoque, hoje está representando... O braço está curto, deixa eu botar os óculos. 10,8% da cadeia. Tá? O custo. Enquanto que o custo de aquisição pela burocracia, das compras, etc., o pessoal não está preparado, que é outro problema sério. Hoje o que nós temos é compradores, quando na realidade a gente tem que ter negociadores. Acabou-se a era do tirador de pedido. Quantos conceitos aqui o senhor está colocando para a gente aqui, hein? Muito bom. É isso que eu boto nas minhas empresas que eu dou consultoria. Eu tento fazer com que eles mudem o paradigma. Acabou. Por que é que eu tenho que fazer compra todo mês? Acabou-se essa época. Eu agora, quando for fazer compra, eu tenho que fazer contratos de longo prazo com o meu fornecedor com garantia de entrega. O famoso intervalo de ressuprimento muito bem definido. Então, se eu digo para você, eu te garanto a comprar para 6 meses, agora tu vai me entregar a cada 15 dias. Você vai gostar, porque com certeza vai ter um contrato maior, já. E eu vou gostar, porque eu vou ter a certeza que você vai me entregar. E eu não preciso que tenha tudo dentro de casa, eu vou prometer no meu capital de giro. Então, quanto menor esse intervalo hoje, menos capital de giro você vai utilizar. E outro detalhe, você vai reduzindo o teu estoque máximo. Consequentemente, evita, principalmente quem trabalha com produtos que tem um shelf life curto, evita problema de perda dentro do estoque. Certo. Né? Legal, fechou. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que já foi respondida, só vou ler ela aqui porque quem fez para saber. Quais as áreas internas as empresas devem investir? O senhor já falou que é pessoas, tecnologia e processos. Já está claro, isso. Explicação perfeita. Que transformações... Nosso amigo Pontes, lá do Ceará, acabou de entrar. Bacana. Um dos maiores consultores na área de transporte. Vale a pena um bate-papo com ele, hein? Tá, depois a gente faz a ponte aí.
Isso, é o ponte mesmo. O Bruno aí entrou, mandou um abraço para a gente aí também. Foi teu aluno e foi meu aluno. É muito bom então, ver beleza. nossos alunos. Um abraço para todo mundo aí. Gente. Quais transformações o setor logístico teve devido à pandemia? Quais as transformações? Ó, primeiro foi exatamente essa velocidade digital. Essa foi a velocidade digital. Outro foi adaptar pequenos meios de transporte para poder vencer as barreiras que foram colocadas nas cidades para distribuir os produtos. Então, hoje, muitas empresas tiveram que começar a fazer distribuição de bicicleta, até com corredores, né? Até com corredores, com a mochilazinha atrás para entregar produto, né? O que vai acontecer agora, porque hoje começou aqui a abertura de shopping, mas só para entrega no estacionamento, né? Só para entrega. Então, muita gente da redondeza do shopping vai pedir e vai entregar. Então, o pessoal vai começar a fazer exercício fazendo entrega das casas a pé. Hoje os Estados Unidos já faz isso. Outra grande transformação, só que a gente vai ter que ter cuidado nessa, é o uso de drone para fazer entrega. Nós aqui em São Paulo já tem teste com isso. Isso que eu ia perguntar, já tem no Brasil? Eu não sei. Já, em São Paulo já estão fazendo em algumas regiões muito bem definidas. O meu medo aqui é nossa cultura. Porque você vai fazer a entrega do drone, o cara fica com o drone e manda de volta o pacote. Isso é brincadeira. Mas é verdade, mas aí já estão fazendo isso aí. A Amazon, inclusive, nos Estados Unidos, faz isso. Tá certo? E vou aproveitar a Amazon. Tem uma pergunta aqui. Eu achei até legal. A vinda da Amazon para o Nordeste vai subir o sarrafo das empresas? Eu não sei o que é que chamou de sarrafo. É altura. Aquele sarrafo é... A competição? A competição, você acha? Isso, é. Veja bem, eu sou a favor de concorrência. Concorrência eu digo que é salutar. Porque a concorrência faz a gente sair da zona de conforto. Né? Vai ser uma briga bonita. E aquela história do Aiko Morita, quem partir na frente leva vantagem. Ele já vem com tudo definido. Eu que vou ter que correr atrás para tirar o prejuízo. Né? Mas eu diria que no mercado de pequena empresa não é só a Amazon, não. Vem aí um concorrente de peso para a Amazon. E que é um concorrente que tem capilaridade. Vai em todos... Já tem essa capilaridade. Chama-se Correios. Né? O Correios é quem mais tem capilaridade no Brasil. Porque ele entra nos mais lugares mais remotos que você possa imaginar. E ele está montando uma área de logística, inclusive Irã Parente, que é o nosso amigo pessoal, está assumindo essa parte lá em Brasília, agora está começando a resgatar a eficiência que o Correio antigamente tinha e perdeu durante um tempo, e está voltando a resgatar essa eficiência. Né? Então, isso é uma coisa, vai ser uma concorrência boa. Agora, só que o Correio vai trabalhar mais com delivery, ou pequenas cargas. Certo. Né? Agora, com essa vantagem, a capilaridade entra em tudo que é buraco. Né? Estão dizendo aí, os Correios não estão sucateados. Exato, não. O Correio tentaram acabar com o Correio, mas infelizmente não conseguiram, não. É uma das empresas que a gente pode se orgulhar no Brasil. Né? Legal. E não tem nada a ver com o Correio, não, mas eu conheço a história completa. Professor, eu só vou fazer uma pequena... Entrou aí, você vê, o Papo de Gestor está muito legal. Entrou uma médica aí, a doutora Roberta, entrou agora para assistir a gente. Ela está lá no Unimed, que ótimo. Nos hospitais, combatendo a Covid lá na linha de frente. Obrigado, Roberta, se chegar aí com a gente. Parabéns, parabéns. É uma pessoa que, como diz o Raul Gil, eu tiro o chapéu. Exatamente. Né? A equipe, o pessoal de saúde, são pessoas que a gente hoje tem que tirar o chapéu. Né? Quem está na linha de frente. Eu estou resguardado, eu estou dentro de casa. Na realidade, isso aqui é meu escritório, meu home office. Né? Foi preparado para isso. Né? Então, estou trabalhando dentro de casa, porque eu sou da área de risco, eu estou com 70 anos, né?
toda a área de risco, e estou tentando passar um pouco da minha experiência, o que eu ganhei de experiência, exatamente para as empresas, através não só de treinamento, live. Nós gravamos agora um treinamento sobre gestão de estoque e compras, já dentro dessa nova realidade, numa plataforma do Aprenda. É uma forma de sobreviver, já que eu perdi receita, né? Então eu lancei essa plataforma aí, quem quiser depois pode entrar em contato com a gente. É um curso barato, esse curso é o mesmo curso que eu dou ele presencial, só para você ter uma ideia da diferença de preço. Eu presencial eu cobrava R$600 por pessoa. Agora eu estou cobrando R$200 por pessoa com todo o material, né? E o curso é toda a minha experiência profissional colocada nessa área de suprimentos e compras. Então, estão falando aí, imagina a logística nesse segmento hospitalar nessa época de pandemia. Olha, eu tenho a honra eu sou consultor do Hospital Residencial. Não sei se você conhece o Hospital Residencial. É um grupo de João Pessoa que tem em Campina Grande, Natal, Salvador, agora tem também em Manaus e aqui em Recife também. É uma home care. E nós tivemos que adaptar principalmente a parte de estoque do hospital para atender essa época de pandemia, porque os clientes nossos já são clientes pré-definidos, né? Já estão os clientes, é na casa do cliente lá, mas eu tenho que ter toda uma retaguarda de suporte, né? E uma das grandes dificuldades, às vezes, era encontrar medicamentos, principalmente máscara, principalmente para o próprio pessoal da saúde. Porque, por exemplo, embora a gente use lá no residencial o pessoal todo paramentado, com afardamento completo, mas a gente tem que ter reposição, né? E agora a reposição tem que ser mais rápida. E estava um boom de mercado que deu, foi difícil encontrar novamente no mercado. Conseguimos, graças a Deus, está aí funcionando sem problema nenhum. Pelo menos isso já foi uma grande vitória. Né? Realmente a área de saúde é uma área problemática. Vamos lá. Ainda existe espaço para novidades na logística? Bom, não sei o que é que está chamando de novidade, mas novidade é todo dia. A gente todo dia a gente tem... Né? Todo dia a gente tem que ter uma coisa. A novidade é entrega por drone, isso é uma novidade, né? Entrega de bicicleta, isso é uma novidade. Entrega através de corredores, isso é uma novidade. Quer dizer que até um mês atrás não tinha praticamente isso, né? E hoje a gente já está começando a entrar com isso aí. Em termos de gestão, existem ferramentas de gestão tecnológica, sim. Eu, inclusive, estava fazendo um estudo aqui, eu tenho até escrito aqui algumas ferramentas de captura de dados, o uso de sensores inteligentes, por exemplo, realidade aumentada, que a gente pode trabalhar isso aí na parte de captura de dados. Na transmissão de dados, a gente tem o cloud computing, né? Para transmitir dados, que hoje é fundamental para em tempo real. As plataformas digitais como apoio à logística como um todo, né? Big Data, que é para você fazer análise dos dados, que hoje é fundamental analisar dados. Porque eu digo sempre o seguinte: informações passadas, esqueça. Né? Informações passadas, esqueça. Você vai fazer um planejamento de demanda baseado na informação passada, você vai ter que usar modelos matemáticos super sofisticados. E mesmo assim não vai dar certo. Porque a gente está trabalhando agora com incerteza. A gente não sabe qual vai ser a reação do mercado daqui para frente. É por isso que eu digo, hoje a análise da gestão tem que ser no dia a dia. É a informação no dia a dia. Estratégico de longo prazo, hoje não... Isso você pode fazer para efeito de investimentos. Mas para efeito de gestão, esquece. Só nos próximos 3 meses, em função agora que o mercado começou a abrir, que a gente vai sentir qual é a resposta que esse mercado vai dar para a gente. Né? E aí é quando a gente vai saber se realmente a gente pode fazer um planejamento baseado em informações passadas. Mas o que é informação passada? É de março para cá agora. Não adianta eu comparar com o março do ano passado, mas não, que essa altura já era. Então hoje eu digo que é o tempo todo no dia a dia que a gente vai ter que fazer isso aí. Que a minha curva hoje ele pode estar assim, daqui a pouco ele faz isso, daqui a pouco ele faz isso, né? Então eu tenho que ir trabalhando essa curva.
Tem uma pessoa aí, Regiane, falando que perdemos o histórico. Eu não sei se a gente não é que a gente vai ter o histórico, mas o histórico não vale mais para o que a gente precisa, né? Até que a coisa se estabeleça, a gente pode ter um referencial lá atrás, mas aqui é para 2 anos. Eu acredito daqui a 2 anos. Eu tenho feito muitas simulações aqui, né, para ver quais são as tendências. E nessas simulações que eu tenho feito, eu tenho errado pra caramba. Porque não adianta mudar o modelo matemático. Você pode usar médios mínimos quadrados, você pode usar a variação exponencial, usa todas essas ferramentas, está dando cada erro absurdo. Logicamente, são simulações. Isso baseado nas informações passadas. Agora, quando eu comecei a pegar as informações de março para cá, já começou a ter uma uniformidade. Houve um pico inicial. Por exemplo, inicialmente ninguém encontrava álcool em gel. Hoje todo mundo já encontra em qualquer farmácia álcool em gel. Em qualquer supermercado já encontra ali. Já começou a ter uma estabilização. Porque houve um pico de procura da demanda. Não tinha oferta suficiente, os preços dispararam. Hoje você já vê que o custo já... O meu está aqui, ó. O meu está aqui. O tempo todo aí fazendo isso. Então esquece o passado, não joga fora, hein? Não joga as informações fora. Trabalhe, como a gente estava falando, com as análises de dados, os Big Data. Tem o Big Data analítico, né? Tem os processos de tomada de decisão, e aí eu chamo a atenção, e tem outros, como blockchain, impressoras 3D, a inovação aí, ó, que a logística vai ter que aprender. Vai ter que trabalhar com impressora 3D futuramente. Você compra um sapato pela internet, você imprime na sua própria casa o seu sapato na impressora 3D e você mesmo faz ele e calça ele. Já imaginou? Isso é futuro. Isso é futuro. Já imaginou? Isso é futuro. Aí vai o que está acontecendo. Muda tudo de novo. Professor... Vai mudar tudo de novo. A gente está chegando ao final, infelizmente. A gente tem pouco tempo. Eu vou abrir, sinal que passou rápido. Eu vou abrir para o senhor fazer as considerações, mas antes eu queria falar... algumas coisinhas, né? A gente já está aí. Primeiro, quem não conhecia o Papo de Gestor, obrigado por estar aí com a gente. Siga o Papo de Gestor, fale para os amigos, divulgue aí, porque toda segunda a gente está aqui às 9 da noite, conversando com pessoas interessantes, pessoas que vão trazer conhecimento, como essa... Isso foi mais do que uma aula hoje. Hoje foi, assim, realmente sensacional. Não, puxa, o pessoal tá... Vamos seguir até as 10, embora. Se o Instagram deixar, a gente segue. Até às 11. Até às 11. Não. Eu queria falar que já estou fechado com uma repórter da Rede Record para falar para a gente de comunicação na gestão. Isso, é fundamental. Já estou fechado com uma pessoa para falar de tecnologia e uma pessoa para falar de educação. Então, fica aí com a gente. Toda segunda, 9 da noite, a gente está aí. Queria agradecer muito, professor, a tua presença aqui. É uma honra ter o senhor aqui no Papo de Gestor, assim, muito legal. Queria agradecer mesmo de coração. Agradecer todo mundo que esteve aí com a gente. A live vai ficar gravada aí no IGTV, para quem quiser assistir depois. Te digo, professor, que hoje a gente teve o recorde de pessoas ao mesmo tempo. A gente chegou a ter 40 pessoas ao mesmo tempo aqui com a gente. Nós estamos com 32 pessoas agora, mas chegamos no pico de 40, nunca tinha conseguido chegar. A cada segunda-feira a gente vem crescendo aí o Papo de Gestor. E queria deixar aí para o senhor as suas considerações finais, para falar um pouquinho aí, se despedir da gente. Eu diria para o pessoal para ter fé, né? Nós vamos sair dessa, vamos sair o mais rápido que a gente pensa. Não desestimule em momento nenhum. Vamos continuar trabalhando, né? Vamos trabalhar para isso aí. Eu coloquei até aqui, eu fiz uma escritazinha. Você estava aí também, e eu também estava anotando algumas coisas aqui. A gente falou muito aqui em velocidade da logística. Sim. Agora, a velocidade só é útil se você estiver correndo na direção certa. Isso é uma frase de um ex-professor meu, Joel Baker, quando eu fiz o mestrado, e é uma grande verdade. Inclusive, eu botei hoje no meu perfil do Facebook essa frase, né?